Bom dia, bom dia. Estamos iniciando mais uma live da série Mulheres que nos inspiram nesse mês de março. Ontem nós desmarcamos a live porque estava chovendo muito aqui na minha região e a internet estava oscilando muito, então aí eu preferi reagendar, remarcar para hoje, porque senão fica travando e aí não fica muito bom, né? O resultado final. Mas hoje estamos aqui nessa manhã de sábado, nessa live, sejam bem-vindas, vocês que vão assistir depois, vocês que vão entrar aí ao longo do tempo. Amém? Vamos dar mais um tempinho para ver se alguém mais chega. Então vamos começar, né? Então nós vamos dar início hoje a live que tem o título Ruth, uma mulher de aliança, tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho de Ruth. Ao longo do mês nós já falamos sobre Débora, sobre Jael, e hoje nós vamos falar sobre Ruth, uma mulher de aliança. Vamos ver com a história dessa mulher completamente improvável também, o quanto ela nos ensina e tudo de ensinamento, de crescimento, edificação que a história, a vida dela, de Ruth, nos traz. Em um tempo, gente, vamos falar um pouquinho de alianças, né? Em um tempo em que nós ouvimos falar tanto de networking. O que é network? São conexões que buscam alguma troca, né? De favores, de experiências. O network ele é muito usado no meio dos negócios, né? É se conectar às pessoas influentes, às pessoas que já estão um pouquinho mais à frente do processo e manter essa conexão com o objetivo de quê? De conseguir um benefício, né? E de haver ali uma troca, uma parceria de favores, né? E esse é o network. Então, assim, em tempos que estamos vivendo de tanto networks que as pessoas querem se conectar às pessoas certas, querem se conectar às pessoas que são influentes, a quem pode me abençoar, quem pode me favorecer, quem pode me promover, quem pode servir de uma plataforma para mim crescer. Então, nós estamos vendo que várias relações, os relacionamentos, alguns estão muito baseados nesse conceito, né? De tirar vantagem, né? De que alguém irá nos promover, né? Então, assim, nesse tempo é muito pontual a gente falar sobre Ruth, porque ela veio trazer uma perspectiva completamente diferente, né, disso, né? Ruth é uma mulher moabita, que ela entrou para a genealogia de Jesus, né? Ela entra para a genealogia de Jesus e ela se torna bisavó do rei Davi, né? Que escolheu estabelecer uma aliança. Então, ela escolhe estabelecer uma aliança ao invés dos seus próprios interesses. Então, vamos fazer a leitura
Aqui, lá no livro de Ruth, interessante que na Bíblia tem 66 livros, né? E só 2 livros é destinado assim completamente à história de uma mulher, que é Esther e Ruth. Lógico que tem outras histórias de outras mulheres na Bíblia, em todo, né? Durante toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, existem diversas mulheres, inúmeras, tanto que quando eu fui fazer essa seleção de quais mulheres falar, eu fiquei bem em dúvida, porque tem muitas mulheres assim pontuais para nossa época, muitas mulheres assim que nos ensinam, que nos inspiram, todas, né? Algumas nos ensinam a não ser como elas, outras realmente nos ensinam a ser conforme o caráter de Cristo. Mas então, Ruth e Esther são as únicas que têm um livro só delas, que carregam o seu nome, que conta a sua história em específico, para a gente ver o quão essas mulheres foram, o quanto essas mulheres foram referentes, eu falo nem influência, porque a influência ela pode mudar. Agora a referência ela não muda, né? Então essas mulheres, Ruth e Esther, foram mulheres referências para nós, dentre tantas outras. Então vamos lá. Nós vamos ler o capítulo 1 de Ruth, do 1 ao 7, tá? Não, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Eu aconselho vocês lerem todo o livro de Ruth. O livro de Ruth, ele é muito importante, é um livro assim, riquíssimo, sabe? Ele tem 4 capítulos só, mas é um livro assim muito pontual. Então vamos lá. A família de Elimeleque em Moabe. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com 2 mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube que em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim ela com suas 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Então vamos lá, né? É uma história muito interessante. Então havia uma família de judeus efrateus que moravam em Belém de Judá. O homem, né, o esposo, se chamava Elimeleque. O significado desse nome Elimeleque no hebraico é meu Deus é meu guia. Noemi, né, era sua esposa e o significado do nome dela é agradável presença. Vocês sabem que eu gosto muito de trazer o significado dos nomes porque eles apontam muito para o destino das pessoas no Antigo Testamento. Essa questão do nome era muito forte, ela apontava não somente para o caráter, para quem aquela pessoa, como aquela pessoa seria, mas também para o seu destino, né? Então, Noemi era de agradável presença, ou seja, era uma mulher agradável, né? Malom, o filho deles, o significado era doente e enfraquecido. E o Quilion, fraqueza e mortalidade. Olha, alguma coisa está errada nessa família, porque vamos pensar, né? Vamos pensar, eles moravam lá em Belém de Judá, né? O pai, ele era Deus é meu guia. A mãe era uma mulher agradável. Como que eles colocam esses 2 nomes assim tão peculiares e de uma conotação tão pesada nos filhos, né? Fraqueza, doença, morte, né? Então isso já aponta
o quanto esse homem, Elimeleque, ele já estava distante da direção de Deus. E começa ali naquela região uma crise, né? Começa uma crise de fome, né? E é interessante que Belém, a palavra Belém significa casa do pão. Então começa uma crise de fome na casa do pão. E Elimeleque decide fugir dessa crise, né? Ele em busca de quê? De melhores condições e vai para a terra de Moabe. E a terra de Moabe, Moabe significa terra dos meus desejos. Então é muito conveniente você sair de uma crise, né, que está ali naquele lugar onde você mora, onde você está ali plantado, e você foge dessa crise para o lugar da terra dos meus desejos, onde tudo vai ser concretizado, onde tudo que eu quero vai acontecer, né? Então e esse nome, esse significado terra dos meus desejos, não é pela etimologia da palavra, mas é pela a construção histórica daquele povo, do povo moabita, que deu esse significado ao nome Moabe. Então Elimeleque, ele vai fugir dessa crise, né? Em busca de melhores condições. Chega lá em Moabe, lembrando só, fazendo uma deixa aqui. Ele sai, mas ficam outras pessoas lá. Não é todo mundo que abandona a terra, muitas pessoas ficam lá e a gente vai ver o retorno desse povo, tá? Então, assim, Elimeleque, a família dele decide sair, né? Eles não decidem enfrentar a crise, não decidem lutar ali com aquele povo que era a sua essência, que é a sua origem, né? E ali eles decidem ir para Moabe. Chegando em Moabe, esse primeiro momento vai ser bem histórico mesmo, tá? Para a gente poder entender. Quem gosta de história aí vai gostar e é muito bom. Os livros históricos são maravilhosos, né? Então, passa-se 10 anos, né? Elimeleque chega ali, restabelece a sua vida, seus filhos casam, né? Casam com duas jovens chamadas Orfa e Ruth, que são duas moabitas. Eles se estabelecem ali, prosperam ali, tudo bem. Mas Elimeleque morre, né? E passa 10 anos que que aquela família estava em Moabe. E Malom e Quilion também morrem, ou seja, os filhos também morrem. Então, todas as figuras masculinas daquela família morrem ali em Moabe, né? E Noemi se vê sozinha, né? Desamparada, com as suas noras, né? Que também estavam viúvas e sem filhos, Orfa e Ruth. Então, aquelas três mulheres se veem nesse contexto sozinhas, numa terra, Noemi no caso, numa terra desconhecida, numa terra que não era sua, que ela não tinha proteção, porque ela não tinha nenhum parente ali, né? A única que elas tinham eram as duas noras. Mas a gente sabe que o que dava segurança e proteção para a mulher naquela época era a figura masculina. As mulheres não tinham essa independência que tem hoje. Então, assim, uma mulher que ela se tornava viúva e não tinha nenhuma figura masculina para estar ali cuidando, amparando essa mulher, é, o dependendo da cultura, a maioria das culturas dos povos antigos, essa mulher, para sobreviver, ela teria que ir para dois caminhos, ou para a prostituição, ou para a mendigância, para mendigar, né? E ela estava ali, gente, numa terra que não era dela, né? Ela não era uma moabita, ela era uma judia, né? Seja bem-vinda, Ledinha. Seja bem-vinda, bom dia, Deus abençoe. Estamos falando sobre Ruth, uma mulher de aliança. Seja muito bem-vinda. Então, estamos falando aqui sobre a história de Ruth um pouquinho para a gente estar refletindo nessa manhã de sábado. Então, gente, no meio do caminho, né, ela decide voltar. No meio do caminho, não, desculpa, me adiantei. Então ela se vê sozinha com suas duas noras, nenhuma tinha tido filhos,
E ela fica sabendo que aquela crise que tinha em Belém passou na terra dela, Belém de Judá. Que aquela crise tinha acabado, né? E que Deus tinha abençoado aqueles que estavam lá, porque lembra que eu falei? Não foi todo mundo que saiu, não teve um êxodo geral igual foi no êxodo, né? A saída do povo de Israel, não foi todo mundo que saiu, algumas pessoas permaneceram ali, e aqueles que permaneceram ali no meio da crise, no meio da escassez, o Senhor, porque ali era a terra de Belém, então assim, era o povo de Israel. O Senhor abençoou eles. Novamente, eles voltaram a prosperar de novo. Então, Noemi fala: eu vou voltar para minha terra. Né? E ela pega as suas coisas, suas duas noras, e elas voltam. Por quê? Porque a mulher, naquela época, quando ela se casava, ela se tornava agora parte da família do marido. Então, bom dia, Ian. Pai, seja bem-vindo. Estamos falando sobre Ruth, uma mulher de aliança. Seja muito bem-vindo, viu? E a mulher naquela época, quando ela se casava, ela tinha que honrar e cuidar, assim, podemos assim dizer, para sempre, até o fim da vida dos sogros, né? Então tinha esse costume da mulher cuidar dos sogros. Então ela realmente abandonava a sua família e ia. Agora ela era pertencente àquela família. Então, quando Noemi fala eu vou voltar, era normal as duas, né? Orfa e Ruth falaram, não, nós vamos também. Então elas foram, né? Acompanhando a Noemi, porque agora a família delas era Noemi. Mas no meio do caminho, acho que deu um start em Noemi, né? Ela pega e decide liberar as duas desse compromisso de cuidar dela, de ficar com ela. E ela fala, olha, voltem, né, para a terra de vocês. Não faz sentido vocês virem comigo. Lá é a terra de vocês, voltem para suas famílias, talvez a sorte de vocês vai ser melhor lá do que aqui comigo. Por mais que talvez ali elas iam ainda sofrer um preconceito por voltar para suas famílias, viúvas e sem filhos, né? Porque a mulher tinha esse papel, né? Então, assim, se elas, mesmo mas elas estariam em casa, seria mais fácil, por mais que fosse difícil, ainda ia ser mais fácil do que ser viúva sem filho numa terra estranha. Aí elas não tinham garantia de segurança nenhuma, né? Lá elas não tinham direito a nenhum tipo de respeito. Então, Noemi caiu a ficha e falou assim: volta vocês duas para 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 a terra de Moab, para a terra de vocês, procurem suas famílias e quem sabe a sorte de vocês mudem, que seja melhor do que eu, porque ela fala até aqui, porque Deus pesou a mão sobre mim, agora eu sou amarga, eu não sou mais Noemi, eu sou Mara, amarga, né? E Orfa e Noemi não aceitam deixar a sogra no primeiro momento. Né? Isso demonstra assim, que Noemi era uma mulher muito boa e gentil, porque se ela fosse uma sogra que não fosse uma boa pessoa, que fosse enjoada, exigente, ríspida, né, orgulhosa, grossa, alguma coisa do tipo assim, as meninas na hora eu teria dado as costas, teriam ido, mas a gente viu que elas resistiu um pouco, né? Elas choraram e falavam, não, a gente não vai abandonar a senhora. E Noemi toma uma decisão. Noemi fala uma coisa, eu vou ter que mostrar para essas meninas a realidade, para elas se decidirem, porque se elas quiserem ficar comigo, elas vão em consciência do que vão esperar elas lá. Então, Noemi apresenta suas impossibilidades. Noemi abre o jogo para as duas, fala assim: é o seguinte, eu já sou idosa, eu não tenho condição de ter filhos, mesmo que eu me case lá, se eu me casar lá, e eu chegar a ter filhos e tiver que esperar esses filhos crescerem para vocês se casarem, isso é uma coisa muito irracional, isso é muito ilógico, não tem condições. É inviável essa opção. Então não existe essa opção.
Então eu não tenho nada para oferecer para vocês lá. Lá vocês serão duas mulheres viúvas, sem filhos e numa terra estranha. Não existe lei que assegure a proteção de vocês lá. Não existe nada que vá proteger vocês lá. Então, Noemi abriu o jogo e mostra para elas realmente como seria a vida delas lá, né? E agora, nesse momento, é o ponto-chave do texto, né? As duas mulheres tomam decisões, Ruth e Noemi, e Orfa. Orfa, qual que é o significado do nome Orfa? Por isso que eu falo sempre que eu gosto de pesquisar os nomes, porque eles apontam para o destino e para a pessoa, né? Para o caráter, para o interior da pessoa. Orfa, no hebraico, significa nuca, ou seja, aquela que dá as costas. E essa órfã, ela decide retornar para Moabe. Também não julgo ela, né? Ela viu as possibilidades. Talvez lá em Moabe não seria tão difícil para ela quanto em Belém de Judá. E Ruth, e ela se despede de Noemi e volta para casa. E Noemi olha para Ruth: você não está vendo a sua concunhada aí? Vá também, né? E Ruth, o significado de Ruth é amizade, companheira. E Ruth decide acompanhar Noemi. E vamos ler lá o versículo, o capítulo 1 de Ruth, no versículo 16 ao 18. A resposta que Ruth dá para sua sogra Noemi. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Nesse exato momento, Ruth, ela estabelece uma aliança com a sua sogra Noemi. Nesse momento, ela se diferencia, ela se posiciona. Ela falou: não, eu não vou agir de acordo com os meus interesses, eu faço uma aliança. E naquele momento, Ruth abre mão de todos os seus direitos, ela abre mão e ela abraça a incerteza do que esperaria ela ali em Belém, porque como Noemi falou, não há nenhuma garantia de nada, não posso garantir nada, não ofereço nada para vocês, porque eu mesma não tenho mais nada. Tanto que quando elas voltam, né, elas chegam em Belém na época da colheita. E as mulheres, para vocês verem que não foi todo mundo que foi embora de Belém naquela época da crise, há 10 anos atrás. Não foi todo mundo, porque as vizinhas de Noemi olham para ela e mal a reconhecem. Falam: essa é Noemi? E ela fala para as mulheres: não me chamem de Noemi, meu nome é Mara. Estou amarga, o Senhor pesou a sua mão sobre mim. Então Noemi, de tanto sofrimento que vocês pensam, ela perdeu o marido e ela perdeu os 2 filhos. Então é uma dor imensurável, né? Imensurável. Perder 2 filhos, um marido, se ver totalmente desolada numa terra né, que não era dela, que não tinha nenhum parente, ninguém para acolher. Então acredito que a dor, o sofrimento daquela mulher, o luto, a perda foi tão intensa que desfigurou o rosto dela, que a palavra diz que um coração alegre formoseia o rosto, e o contrário também, né? Então ela desfigurou de tanta tristeza, e passaram-se 10 anos só, não foram 50, 60 anos, não, foram 10 anos apenas, de quando ela saiu até ela retornar de novo para Belém. Mas o tamanho do sofrimento desfigurou o rosto de Noemi, a ponto das pessoas não a reconhecerem, né? Então elas chegam em Belém na época da colheita, e nesse meio, assim, não vou entrar com detalhes, porque senão nós vamos demorar muito e eu perco o objetivo
dessa reflexão aqui com vocês, tá? Então, o que que acontece? Elas chegam ali em Belém, na época da colheita, só que por Noemi já ser uma senhora de idade, né, ela não tinha condições de ir para a colheita. E na época tinha um parente do Elimeleque, o marido dela falecido, né? Um parente distante chamado Boaz. Qual o significado de Boaz? Olha, eu e os significados. Gente, eu aprendi isso. E assim, esse negócio de procurar o significado do nome, das palavras, das coisas, traz todo sentido para o texto bíblico. É assim, é maravilhoso. Eu incentivo todo mundo, vai ler a Bíblia, vai com dicionário. Não tem dicionário? Eu também não tenho ainda um dicionário bíblico bom. Tem uns dicionários que eu quero comprar. Mas eu vou pro Google e você põe lá, significado de Boaz em hebraico, né? Um dos significados dele, do nome dele, é força, vigor, mas também acelerador de destinos. Se a gente for ver, quando eles pegam a palavra, né, e vai analisando cada letra, cada letrinha, então assim, aí eu não entendo muito, eu só sei que saem uns significados assim muito interessantes. O acelerador de destino. Bom dia, quem está entrando aí agora, minha mãe, Adriana, sejam bem-vindas. Tudo bem, não tem problema, assim mesmo acontece, tá bom? Estamos falando sobre Ruth, uma mulher de aliança. Depois vocês que chegaram agora, vocês voltam lá um pouquinho atrás, quando terminar a live que fica aqui no Instagram ou lá no YouTube, vocês voltam e assistem o início, não tem problema, tá bom? Sejam abençoados. Então, gente, tem esse Boaz lá em Belém, que ele é primo distante de Elimeleque, e o significado dele é acelerador de destinos, resgatador, né? Ele é rico, influente, ele tem campos de colheita, não sei o que que é, a Bíblia não fala se é trigo, se é cevada, né? Ele tem plantações, ele é um homem rico, né? E a figura de Boaz no livro de Ruth é uma tipificação da figura de Cristo, é óbvio, né? Ele é uma tipificação da figura de Cristo que vai resgatar essa jovem, né? Ruth, estrangeira, que não tinha direito a nada, a herança, igual nós, né? Como igreja, e ele vai nos resgatar. Então é a tipologia a história de Ruth é a história de Cristo com a igreja, né? De Gênesis e Apocalipse, gente, tudo remete a Cristo. Tudo, todos os livros, todas as histórias vão remeter a Cristo. Tá bom? Então, voltando aqui na história de Ruth. Então, elas chegam, né? Noemi, ela vai colher espigas no campo de Boaz, por ser nora de Noemi, ou Ruth. Ai, desculpa, gente. Ruth vai colher espigas no campo de Boaz, por ela ser nora de Noemi, né? Porque Noemi já era de idade. E naquela época, em Israel, existiam duas leis. A lei do levirato. O que a lei do levirato falava? Era uma lei de proteção às viúvas. A lei do resgate das viúvas. Era uma lei que falava o seguinte, que uma mulher que ficasse viúva e não tivesse filhos, porque se ela tivesse filhos, a obrigação dos filhos era cuidar dela, né? Mas se ela ficasse viúva e não tivesse filhos, ela deveria se casar para ela não ficar desamparada. Porque a única forma de uma mulher não ficar desamparada, passar pelo desamparo, era debaixo da autoridade de um homem, do casamento, principalmente. Então a lei do levirato falava, se essa mulher ficar viúva, sem filhos, ela deve se casar com o parente mais próximo do marido. Por quê? Porque os judeus, eles priorizavam a descendência. Então, se aquele homem morreu sem ter filhos, ora, a descendência dele foi exterminada.
Então, os judeus criaram essa lei para reparar, né, a descendência dos homens que morriam sem filhos. Então, a viúva se casaria com o parente mais próximo do marido. Aquele homem teria filhos com ela e o primeiro filho, o primogênito, teria o nome do falecido esposo da mulher. É meio confuso, mas dá para entender. Por quê? Porque a partir do irmão, a descendência do que morreu continuaria, não seria exterminada da terra. O nome dele não seria esquecido na terra de Israel. Então, assim, mas pensa, tinha essa lei do levirato. Noemi sabia disso. Então, mas só que ela sabia também que ela era uma mulher idosa, que ela não ia mais ter filhos, né? E tinha a lei também da colheita, que falava assim, que era uma lei de generosidade, que todo dono de colheitas, de fazendas, de plantações, né, que pessoas ricas, influentes, na época da colheita, os servos entravam nos campos para fazer a colheita. E aquilo que caísse no chão, espiga, semente, restolho, o que caísse no chão, os servos eram proibidos de se agachar e pegar. Por quê? Porque depois que eles saíam, vinham vindo atrás do que as viúvas e os órfãos para catar esse restolho, porque eles sobreviveriam daquilo. Então era uma forma de Israel cuidar das suas viúvas e dos órfãos, para não deixar eles completamente na mendigância. Então, tinha essas duas leis, né? E Noemi sabia disso. E Boaz tinha esse campo, ele era rico, influente, ele era esse fazendeiro, podemos assim dizer, ele era do agro, né? E pela lei, ela tinha o direito, Noemi, de entrar nesses campos e pegar as espigas, né? Ela tinha o direito de ser resgatada por alguém, por um parente mais próximo de Elimeleque, por um homem mais próximo de Elimeleque, né? Mas ela transfere esses direitos para Ruth. Então, Ruth, por ser moabita, não tinha direito nenhum, nem da lei do levirato de ser resgatada, porque não tem condição, ela não tinha família ali, e nem da colheita. Então, o que sobraria para Noemi realmente ia ser o que? Prostituição e mendigância, né? Então, quando ela acompanha Noemi, ela assumiu esse risco. E ela vai colher, agora ela entra nos campos de Boaz, Noemi, Ruth, para colher, porque a sogra dela já era velha, e aí tem outro fator, né? Que quando elas chegaram, as pessoas começaram a conviver com elas, começaram a ver o quanto Ruth era uma pessoa adorável, amiga, leal. As pessoas, a Bíblia fala que teve uma certa vez que Boaz chega e pergunta, né, para Ruth, para os servos deles, quem é aquela mulher que está recolhendo as espigas e tal? E aí os servos contam a história de Ruth para ele, falam, não, ela é a nora de Noemi. Ela veio, ela abandonou a cidade dela, ela preferiu honrar Noemi, né? Servir Noemi, cuidar, acompanhar Noemi do que voltar para sua terra. E ela abandonou tudo para trás, veio para cá com Noemi sem nada, sem nenhuma segurança, e agora tá ali colhendo as espigas. E aí o que Boaz faz? Boaz começa a favorecer ela, né? Então ele fala assim, ó, faz o seguinte, ele fala para ela, você vai beber água agora, direto do lugar lá onde os servos pegam a água, tá? Aí ele começa a favorecer porque ele encanta com a história de vida dela, com o caráter, com a fama. Noemi chega, ou Ruth chega, e o testemunho dela vai na frente dela. A história de vida dela vai na frente dela. Então, assim, a escolha dela, a decisão dela lá naquele momento, lá atrás, no meio do caminho, vai na frente dela abrindo portas para o seu destino. Olha que lindo. Então, Boaz começa a favorecer ela. Ele dá uma ordem para os servos, ó, ninguém vai tocar nela.
E ele fala isso para ela, ó, dei uma ordem para nenhum dos moços mexer com você, para a gente ver que esse risco dela ser violentada, estuprada, virar uma prostituta, era um risco real. Tanto que Boaz dá ordem, ninguém mexe nela, ninguém mexe com Ruth. E mais ainda, ele fala assim, faz o seguinte, quando você estiver recolhendo, deixa umas coisas a mais cair e ela vai colher só aqui no meu campo aqui. E quando vocês estiverem recolhendo, né, fazendo a colheita, deixa cair umas espigas a mais e não peguem, que é para ela. Então teve um dia que ela chegou em casa, isso tá tudo aqui na história, tá, gente? Hoje é bem histórico. E quando ela chega em casa com aquele tanto, né, com aquela tanto de coisa que ela conseguiu recolher, e aquilo ali elas pegavam para o uso e também vendia, Noemi falou assim, que bênção, que tanto de coisa. E ela fala que estava colhendo em Boaz, nos campos de Boaz, e Ruth e Noemi fala para ela, Boaz é um parente próximo de Elimeleque. E ali na hora, acredito, a Bíblia não fala isso, mas eu acredito, do meu entendimento, isso aqui é interpretação minha, entendo que na hora Noemi já falou assim, já sei o que eu vou fazer, né? Então, colher espigas também é uma atitude profética. Por quê? Porque demonstra uma atividade que ninguém quer. Ela pegava aquilo que sobrava. Ou seja, Ruth, ela acabava por recolher e fazer e servir ali onde ninguém queria, né? Depois que o melhor passou, ela ia pegando assim o que estava sobrando, que todo mundo tinha desprezado. Então, colher espigas também era uma atitude profética ali, né? E com uma estratégia, tá? De sabedoria. Já vou resumir aqui para a gente entrar para a parte da aplicação, senão vai ficar muito grande. Com uma estratégia de sabedoria, Noemi fez um jeito, pela lei, não foi maracutaia, nada errado, foi dentro da lei do levirato, dentro da lei também do resgate. Noemi criou um plano para que Boaz resgatasse Ruth. E é isso que acontece no final da história. Eles se casam, né? E através do filho que eles têm, Ruth e Boaz têm um filho chamado Obed, e a sorte de Noemi é mudada, né? Então, gente, e Noemi e Ruth entra para a genealogia de Jesus, porque Boaz foi o bisavô, né, do rei Davi. Agora nós vamos começar a ver um pouquinho sobre as características de Ruth. Essa foi a história. Eu cortei bastante parte, principalmente da parte em que ele se apresenta de como ela faz para ele querer ele resgatá-la. Tem a parte do que ele se encontra diante dos anciãos na porta da cidade, porque não era Boaz que era o parente mais próximo. Tinha um outro homem que era um parente mais próximo de Elimeleque, seria esse outro homem que teria o direito, mas Boaz fez de uma forma, dentro da lei, que aquele homem desistiu do resgate, ele abriu mão, e aí Boaz se tornou mais próximo e resgatou Ruth. E automaticamente Noemi também foi resgatada. Então, gente, as características de Ruth nos mostram, né, uma mulher de quê? De aliança. Que Ruth, ela foi diferente de Orfa, aquela que dá as costas, né? Então, mas assim, sem trazer julgamento para Orfa, porque também ela tinha os direitos dela, né? Tudo bem, é porque era para ser Ruth. Ruth, ela se posiciona como uma mulher de aliança. Seu relacionamento com Noemi era muito mais um relacionamento de sogra e nora, era muito mais que uma amizade. O relacionamento dela com Noemi era uma aliança, e ela formaliza essa aliança nesse texto que nós lemos
em Ruth 1, do 16 ao 18. Ali ela formaliza essa aliança com Noemi. Então era uma mulher que não procurava seus próprios interesses, ela era uma improvável, né? Alcançada pelo favor e pela bondade de Deus. A atitude dela e o caráter dela mostram que ela realmente teve um encontro com o Deus de Israel, que ela se rendeu ao único e verdadeiro Deus. Acredito eu que Noemi discipulava essas meninas, né? Através da vida dela, do jeito de servir a Deus. Por mais que o marido de Noemi, como a gente viu no início da história, ele apresenta não ser um homem perdido, que se perdeu da direção de Deus, Noemi, ela com certeza, né, ali com as suas experiências, falava do Deus de Israel. E isso entrou no coração de Ruth, transformou o coração de Ruth, né? A fala dela, quando ela fala que, quando ela estabelece aliança com Noemi, é uma fala carregada de amor e de honra a quem realmente conhece a Deus. Ruth, ela não muda a essência dela em meio às adversidades. A gente viu que em meio às adversidades, Abimeleque deixa de ser um homem guiado por Deus e vai para onde o seu desejo manda. A gente vê que diante das adversidades, Noemi amargou, ela mesma se declara amarga, que Deus tinha pesado a mão sobre ela. Diante das adversidades, Orfa deu as costas e foi seguir o que era melhor para ela. Agora Ruth não. Diante das adversidades, ela não amarga no processo. A sua identidade não muda. Ela continua ali fiel e firme ali no seu propósito, em quem ela era. E ela escolhe princípios antes de desejos, dos seus próprios desejos, dos seus próprios benefícios, porque ela não ia ganhar nada. Não ia ganhar nada com essa aliança com Noemi. Pelo contrário, ela estava arriscando a vida dela por isso, né? E Ruth é aquela que não fica ao lado das pessoas somente pelo que vão oferecer. Já viu que tem pessoas que é o seu melhor amigo, sua melhor amiga, né? Até que então você está oferecendo os seus frutos para ela, até que eles têm e até que você oferece acessos a ela, até que você oferece alguma coisa, algum benefício, que essa amizade traz algum tipo de benefício enquanto ela tá ali sugando de você alguma coisa que faz sentido para ela tá ali do seu lado, fechada com você. Na hora que você para, ou você não está no seu dia bom, você entra por um processo, por uma fase, igual Noemi entrou, um dia mal bate na sua porta e os acessos fecham e você não tem mais nenhum recurso e você não tem mais nenhum benefício para oferecer para aquela pessoa é órfã. Ela vira as costas, tchau e benção, já peguei tudo que eu queria, agora eu vou seguir a minha vida. Vou procurar outra Noemi para me sugar. Então existem pessoas assim na nossa vida. E a gente tem que aprender a dispensar as órfãs, a identificar pessoas que estão ao nosso lado, que não têm uma aliança com a gente, que não te conhece, que não fica com você no dia mal, né? Mas a gente tem que aprender a dispensar. Tchau, vai com Deus, vai com Deus. Seja abençoado, que a sua colheita uma hora chega, né? Então assim, a gente tem que aprender, porque muitas vezes a gente fica com dependência emocional, que aquela pessoa eu tenho que ajudar, eu tenho que ficar com essa pessoa e tal. E não, e muitas vezes essa pessoa fechou o ciclo. Talvez o ciclo que você está passando agora, a estação que você entrou, um ciclo se encerrou na sua vida, e quando um ciclo se encerra na nossa vida, a estação muda pessoas também. Não que a gente vá cancelar as pessoas, eu sempre falo isso aqui. Não é que a gente vai cancelar as pessoas, mas a gente vai restringir o acesso. Tem pessoas que não cabem mais na nossa estação.
né? Não cabe mais nesse nosso propósito. E a gente vai ficar insistindo com aquilo. Então a gente tem que entender e deixar essas pessoas irem, seguir os seus caminhos, sem mágoa, sem ressentimento. Amém. Porque tem que abrir o caminho para outras pessoas que vão contribuir e que estão de acordo agora com a sua estação. Não que você também vai entrar numa situação assim de ficar, se me interessa, eu fico comigo, se não me interessa, não, não é isso. Mas existem pessoas que quando o ciclo se encerra, elas não cabem mais ali. Então a gente tem que limitar o acesso, a gente tem que colocar aquela pessoa, a gente fala muito, né, na terapia, coloca aquela pessoa no seu devido lugar de respeito e honra e pronto, né? E segue em frente, reconhecendo, tá? Fez parte da minha vida, da minha história, mas agora acabou, né? Principalmente essas pessoas que têm esse caráter assim mais interesseiro. Então, Ruth, ela não é essa pessoa que age de acordo com os benefícios, com o network. Como eu falei, comecei falando sobre o network. Ela não quer estar perto de quem vai oferecer uma plataforma para ela, que vai promover ela, não. Pelo contrário, ela nunca nem imaginava que ia acontecer isso. Quando ela escolhe ficar com Noemi, os riscos dela era muito maior do que o que poderia acontecer, né, de favorável. Não tinha nenhuma possibilidade de favorecimento, não existia essa possibilidade. Então, Ruth, ela também escolhe ficar com Noemi porque ela é uma pessoa que lembra as outras pessoas de quem ela realmente é. Quando ela escolhe ficar com Noemi, ela sabe, ela conviveu com Noemi 10 anos ali, né? Então ela sabe quem era Noemi, que Noemi não era amarga, que Noemi não era desolada daquele jeito. Ela entendia que Noemi estava passando por esse momento, mas ela conhecia a essência de Noemi, ela conhecia o caráter de Noemi, ela sabia que Noemi era agradável. Ela conheceu, ela provou dos frutos de Noemi. E mesmo quando esses frutos se cessaram, ela escolheu continuar com Noemi na amargura de Noemi. Ela não virou as costas, né? E ela lembra Noemi do seu real valor, quando ela decide ficar ali com Noemi. E ela é aquela pessoa que serve nos bastidores com humildade. Igual eu falei, a questão da colheita, da lei da colheita, né? Ela poderia falar assim, eu não vou ficar me mendigando, catando o que está sobrando. Não, ela aceitou de bom grado, eu vou. E a Bíblia fala que ela começava de manhã e até à noite sem parar. Ou seja, com determinação, com resiliência. Tanto que os servos falam assim, não, ela começou cedo, todo mundo parava para a hora do almoço, para a hora do descanso. E Ruth estava lá, ó, correndo e catando tudo que ela, aproveitando todas as oportunidades que ela poderia ter. E ela era reconhecida pela sua generosidade. Lembra que eu falei que o testemunho de Ruth chegou na frente dela? A história de vida, a escolha que ela teve, chegou na frente dela. Então, o seu testemunho de humildade, de princípios, de um caráter ilibado, né, da sua generosidade ao cuidar da sua sogra, ao abrir mão da sua vida na sua terra e abraçar o desconhecido por uma aliança com a sua sogra, era o testemunho dela. Então isso trouxe, e Boaz, ao ficar sabendo disso, né, ele se encantou de uma certa forma por ela, acredito que Deus estava ali já movendo, né? E ele resgata ela. Então, Ruth era aquela que era fiel no pouco e de uma catadora de espigas, né? Uma mulher improvável, uma mulher moabita, viúva, sem filhos, catadora de espigas do resto, mas pelo seu caráter, por ser uma mulher de aliança, uma mulher de princípios, de caráter ilibado, ela se tornou a esposa do dono, a dona dos campos e mais ainda, bisavó do rei Davi,
na descendência, olha que lindo, na descendência de Jesus. O que isso aponta para nós? Cristo, quando ele nos escolheu, ele não viu de onde a gente vinha, o que a gente poderia oferecer para ele, o que a gente poderia ser, não. Ele nos escolheu porque ele nos amou primeiro. E ele nos resgatou. Assim como Boaz age como um resgatador, como um acelerador de destino para a vida de Ruth e de Noemi. Assim foi Cristo com nós. Né? Mas por que Ruth ela experimentou essa transformação? Por que a sorte de Ruth foi mudada? Porque ela decidiu ser uma mulher de aliança, mesmo quando ela não tinha benefícios, garantias. Muitas vezes a gente quer fazer até mesmo a vontade de Deus, a gente quer... Só se a gente tem garantias de alguma coisa. O que eu vou ganhar com isso? Aonde eu vou chegar? Né? E Ruth, pelo contrário, ela sabia que ela não tinha garantia de nada. Que talvez o que esperava ela lá em Belém seria mais difícil do que ela esperar na própria casa dela. Mas ela escolheu a seguir não somente Noemi, mas o Deus de Israel. Ruth demonstra que ela foi uma mulher que entregou a sua vida a Deus. Porque em outro contexto, a gente viu Orfa. Orfa com certeza também foi discipulada, ouviu as histórias sobre o Deus de Israel e ela tomou a decisão dela. Ruth decidiu, não somente por Noemi, mas ela decidiu entregar a sua vida, né, o controle da sua vida a Deus. Então, assim, que nessa manhã a gente possa ser mulheres e até mesmo homens como Ruth, porque é uma característica do ser humano, né? Que possamos ser pessoas que não se relaciona por interesse, que não se relaciona por que vai me oferecer, ou então, enquanto a pessoa está ali no melhor, no auge, eu estou ali junto, a pessoa deu uma deslizada, a pessoa pecou, muitas vezes a gente faz isso, a gente afasta, não quero mais saber, né? E infelizmente nós cristãos somos letais com relação a isso. Se a pessoa entra numa crise, se a pessoa se desvia, se a pessoa muda a direção, a gente é letal em virar as costas, fazer como órfã, vou buscar os meus interesses, você não serve mais para mim. Então assim, que a gente aprenda a ser como Ruth, uma mulher de aliança, uma mulher que se relaciona porque conhece o coração das pessoas, porque se conecta. Há uma diferença entre a amizade e a aliança. A amizade, ela vai até um ponto, né? Agora, a aliança, ela transcende o entendimento. A aliança é quando você realmente não se beneficia mais. Você conhece a pessoa na dor, no dia ruim, no dia bom, e você permanece ali. Mesmo a pessoa, no seu pior momento, você permanece ali. Isso é aliança. E assim, eu creio que Deus tem para nós relacionamentos de aliança, não network. Lógico que nós vamos, né, no mundo dos negócios, empresários, eles têm essa dinâmica mesmo, mas nos nossos relacionamentos pessoais, de mesa, nós temos que ser pessoas de aliança, né? Igual Judas. Judas, ele estava com Cristo a todo tempo e ele mete a mão no prato no dia da ceia e eu achava, até eu estudar há um certo tempo atrás, que esse meter a mão no prato significava intimidade, pelo contrário. Esse meter a mão no prato de um mestre, de um rabi, significava uma total falta de respeito, querendo passar na frente, roubar o lugar dele. Então, isso, várias pessoas na Bíblia tiveram oportunidades. Ou não poderia ter sido Judas. Por que Judas decidiu ser assim? Poderia ter deixado para outro fazer isso. Porque ele que andava com os 12, né, com Cristo. Mas enfim, a Bíblia está cheia de exemplos para a gente escolher, como diz na palavra, escolhe tua bênção ou a maldição. Né?
que nós possamos ser pessoas de aliança. E se você é como Mara, que talvez você se amargou no processo de perdas, de lutos, frustrações, não sei a situação que você está agora, hoje, talvez você se identifica como Mara, amarga, um dia você foi Noemi, agradável, mas hoje você é como Mara. Não se feche para os relacionamentos, não se feche, você precisa das Rutes. Você precisa continuar aberta aos relacionamentos, porque é através das roots que a sua sorte vai mudar. Então não se feche, sabe? Não entre para dentro da caverna, não se enclausura, pelo contrário. Se as roots chegarem em você e falarem, eu quero ir com você, pega na mão delas e vai. Agora as órfãs, despeça elas, abençoe-as, despeça e deixa elas ir. Agora as roots, permaneça com elas, dê uma chance. Não se feche, não insista com as roots. Você precisa delas para a sua sorte ser mudada. O resgate da sua alma está através das roots. O Senhor cura pessoas através de outras pessoas. Eu sei que pessoas ferem, pessoas curam, mas são pessoas também usadas pelo Senhor que curam. Eu sei que tem pessoas que machucam, né? Que nos decepciona, que nos frustra, mas serão pessoas também que vão nos curar. Então não se feche, abra o seu coração para as roots que Deus tem colocado. E se você olha ao seu redor, você não vê nenhuma root, e você se vê como Noemi, amargando no processo, sofrendo, frustrada, passando seus processos aí. Comece a orar, Senhor, me apresenta as roots. Senhor, apresenta as roots para mim, eu preciso delas. Traz elas para minha vida. Amém? Então, que seja assim na nossa vida. Vamos orar? Amém. Quem chegou depois, pode, depois quando eu subir para o Instagram e para o YouTube, vai lá, assiste o início, tá bom? Que vai ser uma bênção, caminha, compartilha com os seus amigos, com as irmãs, com as pessoas que vocês acham que pode ser edificado. Amém? Vamos orar. Senhor, Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor, aqui nessa manhã de sábado. Deus, que nós possamos ser como Ruth, ter um coração de Ruth, um coração de aliança, um coração que serve em generosidade, um coração que não olha os interesses, um coração que não busca seus próprios benefícios, mas que está com o coração voltado a servir o outro, a cuidar, a amar, Senhor, e a estabelecer alianças, Pai. Que não sejamos, ó Pai, pessoas, homens e mulheres de amizades, mas pessoas e mulheres de aliança, que possamos ser Rutes na vida de Noemis. Ruth, Senhor, que vai mudar a história, a sorte de tantas pessoas feridas, doentes, amarguradas, que nós possamos ser essas que vai ser a ponte entre o resgatador. Senhor, em nome de Jesus, e aquelas pessoas que vão escutar essa live, que estão escutando, e que se encontram assim como Noemi, amarga, Mara, que o Senhor encontre o coração delas, e o Senhor coloque no seu caminho Rutes, ó Pai, que vão trazer doçura, que vai trazer cura, que vai trazer resgate ao coração dessas mulheres, Senhor, e restaurar a sorte delas, ó Pai. Em nome de Jesus, assim eu te peço, Pai, já te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Então é isso, irmãs, né? É isso aí, Adriana. Deus é maravilhoso, nos levanta para sermos resposta onde a esperança já morreu. Eis-me aqui, Deus como Ruth na vida de Noemi. Isso aí, amém. Que possamos ser essas mulheres Rutes, né? Que são uma ponte entre o resgatador. Amém? Fiquem com Deus, irmãs. Até a próxima sexta-feira. E na próxima sexta-feira, às 18 horas, se não tiver nenhuma chuva forte, né? Mas também, se tiver, não tem problema não, a gente faz no sábado, né? Não vamos reclamar da chuva, que a chuva é bênção, depois chega o tempo de seca e é muito triste. Eu, principalmente, sofro muito. Então, não reclamo da chuva. Qualquer coisa a gente faz no sábado.
Na próxima sexta-feira, a gente vai estar falando sobre mais ou menos o mesmo assunto. Mas é uma história de amizade, que eu sou apaixonada na história dessas duas mulheres. Nós vamos falar de duas mulheres, porque não teria como eu falar uma sem falar da outra. Então as duas têm que ser juntas, porque as duas foi a conexão das duas foi tão de Deus, foi uma conexão de Deus, que não tem como falar de uma da outra separada. Nós vamos falar de Maria e Isabel. Então, assim, se preparem, venha com o coração aberto, que o Senhor vai falar muito ao nosso coração, porque a história dessas duas mulheres é linda. Amém? Fiquem com Deus, tenham um final de semana abençoado e obrigada, viu, por estar aqui mais uma vez. Um beijo a todas, fiquem com Deus.